Olá, minha irmã, olá, meu irmão, seja muito bem-vindo. Eu sou Nando Pimentel. Esse vídeo aqui é o vídeo número 3 de uma sequência de vídeos que eu estou gravando para vocês conhecerem um pouco mais de como aconteceram as canalizações do livro Diálogos com o Extraterrestre, que é esse livrinho aqui. Não é um livro de canalizações que trazem mensagens aí da Era da Luz, né, de como a gente deve se preparar para essa transição planetária, e também que fala um pouco da história do mosteiro moderno. Nesse vídeo, que já é o de número 3, a gente vai estar falando um pouco sobre o processo de apometria, resgate de mortos no plano extrafísico e também de como eu comecei a fazer as projeções astrais e da troca de guias que eu tive em algum momento aí na minha vida. Então, espero que vocês gostem. Queria já também convidar vocês, caso não assinem ainda, assinar aqui o nosso canal, dar o like, né? E marcar o sininho aí para vocês receberem os nossos novos vídeos. Tá bom? Se vocês não assistiram 2 e 1, né, tem um link aqui na descrição, corre lá, assiste primeiro eles para depois assistir esse aqui, porque os vídeos são em sequência. Então é isso aí. Um forte abraço. E até que eu fui na terapeuta holística, né, terapeuta psicóloga holística. E aí foi que quando realmente eu comecei a trabalhar melhor minha mediunidade. Com essa terapeuta holística, eu conheci o Ho'oponopono, né, que é uma prática de cura e de limpeza, né, de memórias. E eu comecei a fazer o Ho'oponopono, comecei a fazer bastante Ho'oponopono. E com o Ho'oponopono, com o Ho'oponopono, eu começava a fazer meditação também. Eu fazia meditação guiada, fazia o Ho'oponopono e fazia algumas orações também meditadas, pensando na mensagem das orações. E aí, quando eu comecei a observar, isso já tem quase 5 anos, da gravação desse vídeo tem 5 anos, mais ou menos. E aí eu comecei a fazer isso, e quando eu comecei a sair do corpo. Né? Eu fazia essa meditação, eu fazia a oração do São Francisco, fazia a oração do Pai Nosso, fazia a Nossa Senhora, Ave Maria, fazia o Ho'oponopono, e depois eu fazia a meditação guiada, essa meditação guiada fazia a gente sair do corpo. Era uma meditação de conexão. E aí eu comecei a sair do corpo nessa época. Quando eu vi, eu comecei a sair do corpo. Eu não entendia que eu estava saindo do corpo de uma forma muito clara. E nessa época eu conheci outros guias. Aquela primeira guia que eu tive lá atrás, quando eu fui para o Centro Espírita, já não me acompanhava mais não. Então assim, a gente, ao longo da nossa jornada, a gente tem vários guias, né? A gente não tem um guia só. E aí eu comecei a fazer projeção astral e nessa época eu não sabia o que era projeção astral. Então a minha guia, eu encontrava com 2 guias que me pegavam e começaram a me levar para um local onde tinha muita gente morta. Passei a ser uma ponte entre os meus guias, entre uma falange de espíritos socorristas, né? E as pessoas mortas que estavam ali ainda presas aos corpos. Então eu fazia um acolhimento, conversava com essas pessoas, fazia essas pessoas enxergarem aqueles seres de luz que estavam ali, e elas iam depois com esses seres. Eu fiquei fazendo esse trabalho alguns anos, uns 3 a 4 anos. Eu conversando com minha terapeuta, né, quando eu comecei a fazer isso, ela falou, olha, o que você está fazendo é apometria. Eu não sabia o que era apometria, não entendia nada. Assim, você está fazendo apometria. Ela falou para mim, olha, você tem um processo de mediunidade X, assim, começou a me dar todo um relatório. E aí me recomendou ir no centro de apometria, na Taquara, na Rua dos Artistas, aqui no Rio de Janeiro. E aí eu estive lá, e para minha surpresa, o que era feito ali, né, na apometria era exatamente o que eu fazia em casa. Eu fiquei frequentando um período esse centro de apometria,
E depois eu estava trabalhando bastante na época. E aí eu voltei, deixei de frequentar e continuei fazendo minha apometria sozinho. Então, esse trabalho de apometria que eu fazia, com o passar do tempo, eu nem precisava mais meditar, não precisava mais ir na meditação induziva. Quando eu já deitava, já saía do corpo, encontrava os meus guias e a gente ia fazer o trabalho. Só que como nessa época, eu também já estava com a minha mediunidade bastante aflorada, se eu saísse do meu corpo e não visse os meus guias, eu já voltava de imediato. Então, assim, eu sempre tive muito medo desse trabalho, né? Assim, porque eu tenho muita experiência ruim, né? Então, assim, muita experiência de obsessor mesmo, tentando me obsediar, e eu sempre fui muito frouxo, né? Eu sempre tive muito medo, e eu tinha bastante medo mesmo dessa questão da mediunidade, mas eu fazia esse trabalho de apometria. Então, se eu saía do corpo e não eram os meus guias, eu voltava para o corpo de imediato. E com essa frequência que eu saía do corpo, né, eu comecei a observar onde é que eu ia. Até que um dia eu olhei o mapa e vi mais ou menos geograficamente onde é que eu descia. Era na África, no norte da África. Quase sempre era lá. E eu vi que era um local que era a Síria. E lá na Síria, nessa época eu não sabia que a Síria estava em guerra. Eu comecei a ver que a Síria realmente estava em guerra, coisa e tal, e que eu vi a cidade que eu desci. Né? Tem uma vez que eu vi a cidade que eu desci, procurei no mapa e eu achei. E eu fiquei fazendo esse trabalho durante bastante tempo, né? De resgate, né? De pegar corpos, de pegar pessoas, conversar com pessoas, e eram pessoas em valas enormes, né? Eram pessoas em valas enormes e corpos amontoados, e realmente é uma coisa muito triste. Mas eu conversava com as pessoas, eu pedia para elas se tocarem, né? Eu pedia para elas se perceberem, eu pedia para elas verem os seres que estavam lá, e acabavam que elas iam, né? Eu fazia ponte. Eu entendi depois que como eu era encarnado, apesar de estar projetado, eu tinha uma densidade que era mais fácil para essas pessoas me perceberem do que os espíritos socorristas que estavam lá. Então eu era uma interface entre os espíritos socorristas, né? E essas pessoas recém-desencarnadas. E eu conseguia me comunicar com essas pessoas tranquilamente, mesmo elas tendo outro idioma.